Explorando o animismo e sua influência global. Olá, exploradores da espiritualidade. Neste canal, vamos embarcar na continuidade da jornada fascinante pela origem das religiões, desvendando os mistérios e as histórias das principais crenças do mundo. Prepare-se para descobrir como elas nasceram, evoluíram e se espalharam pelo planeta. No episódio de hoje, vamos explorar o animismo como um pensamento base inicial para várias interpretações conscientes ou inconscientes em toda a parte do nosso globo terrestre. Vou citar a sua influência em todos os continentes e, ao final de cada citação, coloco um ponto de vista que interligue meu pensamento a respeito da unidade do ser, do ponto de vista pessoal de cada consciência, da limitação da visão humana, da fractação do entendimento geral cósmico e, finalmente, da busca pelo todo. Essa será a segunda matéria de uma longa série que postaremos no canal. O animismo é uma das mais antigas espiritualidades que conhecemos, juntamente com o xamanismo. E fique ligado, porque na descrição do vídeo e no card acima, você encontrará links para as próximas religiões que vamos abordar, que será o hinduísmo e, logo após, o zoroastrismo. Vamos entender como o ser humano busca compreender a espiritualidade, a consciência e o divino, desde a origem do mundo como o conhecemos. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. E lembre-se, seu comentário é fundamental para o nosso engajamento. Vamos juntos nessa jornada. O animismo é uma das formas mais antigas de espiritualidade, caracterizada pela crença de que objetos, lugares e criaturas possuem uma essência espiritual. Essa crença é comum entre muitas culturas indígenas e é considerada uma das primeiras manifestações religiosas da humanidade. O termo animismo foi cunhado pelo antropólogo inglês Edward Burnett Tylor no século XIX, derivando da palavra latina anima, que significa alma ou espírito. O animismo não tem um fundador específico, uma vez que se desenvolveu de maneira independente em várias culturas ao redor do mundo, assim como o xamanismo. Suas origens podem ser rastreadas até as sociedades de caçadores-coletores que habitavam regiões como a África, América do Norte, Ásia e Oceania. Como um sistema de crenças, o animismo se espalhou principalmente entre povos indígenas, que viam a natureza como um ser vivo e sagrado. A filosofia animista centra-se na ideia de que tudo no universo possui um espírito ou alma. Isso inclui não apenas humanos e animais, mas também plantas, rochas, rios e outros elementos da natureza. Os animistas acreditam que esses espíritos podem influenciar a vida humana e, portanto, é essencial respeitá-los e estabelecer uma relação harmoniosa com eles. As práticas animistas variam amplamente, mas geralmente incluem rituais de oferenda, invocações e cerimônias para honrar os espíritos. Os xamãs, que atuam como intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, desempenham um papel fundamental nessas práticas, utilizando técnicas como a dança, o canto e a meditação para se conectar com os espíritos. O animismo e o xamanismo estão intimamente ligados, uma vez que muitas tradições xamanistas são animistas em sua essência. O xamanismo é uma prática espiritual que envolve o xamã, um curandeiro ou líder espiritual que entra em transe para se comunicar com espíritos, buscar curas e orientação. Enquanto o animismo é uma crença mais ampla sobre a presença de espíritos em tudo, o xamanismo é uma prática específica que utiliza essa crença para fins de cura e orientação. O animismo está profundamente enraizado nas culturas que o praticam. Ele influencia a forma como as comunidades interagem com o meio ambiente, a organização social e as tradições. Em muitas sociedades animistas, a Terra é vista como um ente sagrado, e práticas de conservação ambiental são comuns, já que a destruição da natureza é considerada uma ofensa contra os espíritos. Os líderes espirituais no contexto animista são, em sua maioria, os xamãs ou anciãos da comunidade. Eles são respeitados por seu conhecimento e habilidade de se conectar com o mundo espiritual. O pensamento animista enfatiza a interconexão entre todos os seres e a importância de viver em harmonia com a natureza. Não há um Deus único que é adorado no animismo, mas sim uma multiplicidade de espíritos que representam diferentes aspectos da vida e da natureza. Ao comparar o animismo com outras religiões,
Como o hinduísmo e o cristianismo, podemos notar algumas diferenças fundamentais. O hinduísmo, que será o tema mais aprofundado do próximo vídeo, tem uma teologia complexa com múltiplos deuses e um sistema de crenças organizado. Já o animismo é mais fluido e não se baseia em um conjunto fixo de escrituras ou dogmas. O hinduísmo também possui rituais e práticas religiosas bem definidos, enquanto as práticas animistas são frequentemente comunitárias e variam amplamente entre grupos. O cristianismo adota uma visão monoteísta, centrada na adoração de um único Deus. Em contraste, o animismo reconhece uma multitude de espíritos e divindades que habitam o mundo natural. Enquanto o cristianismo tende a ver a natureza como uma criação de Deus a ser dominada, o animismo promove uma visão de coexistência com todos os seres naturais. O xamanismo, que pode ser considerado uma forma de animismo, compartilha muitas das mesmas crenças sobre a presença de espíritos na natureza, mas é mais focado em práticas de cura e mediação espiritual. Ambos enfatizam a relação com o mundo espiritual, mas o xamanismo tem rituais específicos e papéis definidos para os xamãs. Embora seja frequentemente associado a sociedades indígenas e a um passado distante, suas ideias e práticas continuam a influenciar muitas culturas contemporâneas. Em um mundo cada vez mais urbanizado e industrializado, há um crescente interesse por práticas animistas e uma reavaliação da relação entre os seres humanos e a natureza. Movimentos ambientalistas e de sustentabilidade muitas vezes se inspiram nos princípios animistas de interconexão e respeito pela terra. Hoje, enfrenta vários desafios, incluindo a globalização, a urbanização e a pressão das religiões monoteístas. Muitas tradições animistas estão em risco de extinção, à medida que as culturas indígenas lutam para preservar suas práticas e crenças. Organizações e ativistas estão trabalhando para proteger os direitos e as tradições dessas comunidades, reconhecendo a importância do animismo para a diversidade cultural e a sabedoria ecológica. O animismo não é um conceito homogêneo. Ele se manifesta de maneiras diversas em diferentes culturas ao redor do mundo. Cada grupo indígena ou comunidade que adota crenças animistas desenvolve suas próprias práticas e rituais, refletindo suas experiências únicas com o ambiente natural e suas realidades sociais. Vamos começar nossa viagem pela África. Na África, muitas culturas indígenas praticam formas de animismo que reconhecem a presença de espíritos em árvores, rios e montanhas. Por exemplo, os povos da região da África Ocidental, como os Akan e os Yorubá, acreditam em uma variedade de deuses e espíritos que habitam a natureza. Os rituais de oferenda são comuns, onde as comunidades fazem sacrifícios de alimentos, bebidas ou até mesmo animais para agradar a esses espíritos e buscar proteção e prosperidade. Os xamãs africanos, conhecidos como sacerdotes ou curandeiros, desempenham um papel crucial em suas sociedades. Eles são considerados intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual, realizando cerimônias para curar doenças, invocar chuvinhas ou garantir boas colheitas. Essas práticas são profundamente enraizadas na cultura e na história, refletindo uma visão de mundo que valoriza a relação entre os humanos e a natureza. As religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, têm raízes no animismo, que é a crença de que objetos, lugares e criaturas possuem uma essência espiritual. Essas tradições religiosas incorporam elementos de cultos ancestrais e de adoração a forças da natureza, além de influências de diferentes culturas africanas. Algumas das principais religiões de matrizes africanas com origem no animismo incluem Candomblé. Originária principalmente da África Ocidental, é uma religião que cultua orixás, que são entidades espirituais associadas a elementos da natureza e aspectos da vida humana. Umbanda, uma religião sincrética que combina elementos do candomblé, do catolicismo, do espiritismo e das tradições indígenas, enfatizando a caridade e a proteção espiritual. Quimbanda, focada em práticas de magia e na comunicação com espíritos, é uma vertente que se desenvolveu a partir do candomblé, mas que possui características distintas. Xangô do Nordeste,
uma manifestação religiosa que se desenvolveu no Brasil, especialmente no Nordeste, integrando elementos africanos e locais. Enfim, as religiões africanas que têm origem no animismo são diversas e variam conforme as culturas e etnias presentes no continente. Logo em seguida, citamos outras, que futuramente exploraremos, e para que você não perca nenhum dos episódios da série e entender como se desenvolveram as principais religiões do mundo, inscreva-se no canal e acione o sininho. Você vai amar navegar por esse mundo tão amplo. Muitas comunidades africanas praticam religiões tradicionais que envolvem a veneração de espíritos da natureza, ancestrais e forças cósmicas. Essas práticas são baseadas na crença de que todos os seres e elementos naturais têm uma essência espiritual. O Vodun, ou Vodou, originária do povo Fon, no Benin, o Vodun é uma religião que envolve a adoração de espíritos e a prática de rituais para se conectar com o mundo espiritual. Akan. As religiões do povo Akan, encontrado principalmente em Gana e Costa do Marfim, incluem a veneração de espíritos da natureza e ancestrais, refletindo uma forte conexão com o animismo. Bantu. As tradições religiosas dos povos Bantu, que se espalham por várias regiões da África Central e Austral, também incluem elementos animistas, como a adoração de espíritos da terra e do céu. Religiões dos povos San, ou Bushmen. Os povos indígenas da região do deserto de Kalahari têm tradições espirituais que envolvem a veneração da natureza e a crença em espíritos que habitam o ambiente. Essas religiões frequentemente se entrelaçam com práticas culturais, rituais de cura e a ênfase na ancestralidade, refletindo uma cosmovisão onde o sagrado permeia todos os aspectos da vida. Essas religiões são ricas em simbolismo, rituais e práticas que refletem a cosmovisão africana e a relação com o mundo espiritual. Em nossa série sobre as religiões, traremos cada uma delas com mais detalhes, incluindo suas origens e a relação com o animismo, que é a sua fonte original, ou de uma maneira geral, uma inspiração adaptada a cada cultura através da intercomunicação da consciência coletiva. Por isso, a importância do estudo da origem e evolução das religiões, para termos uma base e ideia da nossa própria evolução e da comunicação natural da nossa consciência. Cada indivíduo, através de sua própria experiência, capta fragmentos da verdade universal, como se estivesse olhando através de um prisma que dilui a luz em cores distintas. Essa diversidade de percepções enriquece a jornada espiritual, mas também revela suas limitações. Citação: pois agora vemos como em um espelho de forma enigmática, mas um dia o veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vamos agora viajar pelas Américas. Nas Américas, o animismo é uma característica central das tradições indígenas. Tribos como Sioux, Navajo e Guarani compartilham crenças similares sobre a espiritualidade da natureza. Para esses povos, cada elemento da terra possui um espírito, e a harmonia com a natureza é essencial para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Os rituais nas culturas indígenas americanas muitas vezes envolvem danças, cânticos e cerimônias de purificação. Por exemplo, a cerimônia do pássaro sagrado entre os Navajo busca a proteção e a conexão com os espíritos da natureza. A importância do sonho e da visão também é um aspecto central dessas tradições, onde os sonhos são vistos como mensagens dos espíritos. A crença de que todos os seres, objetos e elementos naturais possuem uma essência espiritual. Essas tradições muitas vezes enfatizam a conexão com a natureza, os ancestrais e o mundo espiritual. Aqui estão outras das principais religiões e tradições espirituais indígenas das Américas que incorporam elementos animistas, as quais abordaremos futuramente, uma por uma nos próximos vídeos. Não percam! Diversas tribos, como os Navajos, Sioux e Iroquois, possuem crenças que incluem a adoração de espíritos da natureza, animais e ancestrais. Rituais como a dança do sol e cerimônias de cura refletem essa conexão. Culturas como os Incas veneravam deidades ligadas à natureza, como Inti, deus do sol, e Pachamama, mãe terra. Esses cultos incluem práticas animistas que reconhecem a sacralidade das montanhas, rios e terras.
Muitas tribos da Amazônia, como os Yanomami e os Tupinambá, têm crenças animistas profundamente enraizadas que envolvem a adoração de espíritos da floresta, animais e plantas, e a realização de rituais para manter a harmonia com o mundo natural. Embora sincréticas, como o candomblé e a umbanda, essas tradições religiosas incorporam elementos animistas, com a veneração de orixás e espíritos que representam forças da natureza. Civilizações como os maias e astecas tinham uma rica mitologia animista, adorando deuses e espíritos relacionados à agricultura, à chuva e ao fogo, entre outros elementos naturais. Essas tradições frequentemente enfatizam a interconexão entre humanos, natureza e o mundo espiritual, refletindo uma visão de mundo onde tudo está interligado e possui um papel sagrado. Além das tradições mencionadas, existem várias outras religiões e práticas espirituais nas Américas que também têm raízes no animismo. Aqui estão algumas delas. Os Inuit e outros povos indígenas do Ártico têm crenças animistas, que incluem a veneração de espíritos da terra, do mar e dos animais. Rituais como danças e cerimônias de caça são comuns. Tribos como os Ojibwe e os Algonquinos praticam formas de espiritualidade que incluem a veneração de espíritos da natureza e a conexão com os ancestrais, realizando cerimônias como a dança do espírito. O animismo é uma crença espiritual que atribui alma a objetos, plantas e fenômenos naturais. Esta crença é encontrada em várias culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias interpretações e práticas únicas. A diversidade do animismo nas culturas globais. Religiões dos povos do sudeste do Zeuá. Tribos como os Cherokee e os Choctaw têm sistemas de crenças que incluem a adoração de espíritos naturais e a prática de cerimônias que enfatizam a harmonia com a natureza. Religiões dos povos da costa oeste. Tribos como os Coast Salish e os Kwakwaka'wakw têm rituais animistas que envolvem a veneração de animais, especialmente salmões e raposas, e a realização de danças cerimoniais. Culturas mesoamericanas. Além dos maias e astecas, outras culturas como os zapotecas e mixtecas também tinham cosmovisões animistas, adorando deidades associadas à natureza e ao ciclo agrícola. Religiões afro-caribenhas. Práticas como o vodou no Haiti e a santeria em Cuba são sincréticas, mas também incorporam elementos animistas, venerando espíritos associados a forças da natureza e ancestrais. Religiões dos povos Guarani. Os Guarani, presentes em várias regiões da América do Sul, têm uma rica tradição animista que envolve a adoração de entidades da natureza e a realização de rituais para manter a harmonia com o mundo espiritual. Essas tradições refletem uma diversidade rica e complexa de práticas espirituais que enfatizam a interconexão entre os seres humanos e o mundo natural, cada uma com suas particularidades e rituais específicos. Aqui estão mais algumas tradições e religiões nas Américas que têm raízes no animismo. Religiões dos povos Mapuche. Os Mapuche, no Chile e na Argentina, possuem uma espiritualidade que envolve a veneração de espíritos da natureza, como a Mãe Terra, Pachamama, e outras entidades associadas a montanhas, rios e florestas. Religiões dos povos Tupi-Guarani. Os Tupi e Guarani, que habitam várias regiões do Brasil, também têm crenças animistas que envolvem a adoração de espíritos da natureza e ancestrais, refletidas em suas lendas e rituais. Religiões dos povos Aimara. Na região andina, os Aimara têm uma cosmovisão que inclui a veneração da Pachamama e da Mama Cuxa, deusa da água, reconhecendo a sacralidade dos elementos naturais. Religiões dos povos Sius. Os Sioux, que incluem várias tribos como os Lakota e Dakota, praticam rituais que envolvem a conexão com a natureza, como a dança do sol, que é uma forma de veneração. Religiões dos povos Pueblos. Os povos indígenas do sudoeste do Zeuá, como os Hopi e Zuni, possuem tradições animistas que envolvem a adoração de espíritos da natureza e a realização de cerimônias agrícolas. Religiões dos povos Yaqui e Maio. No México, essas comunidades indígenas têm práticas espirituais que incluem a veneração da natureza e rituais que celebram a vida e a fertilidade. Religiões dos povos Tupinambá e Guarani no Brasil.
Esses povos têm tradições que incluem a adoração de espíritos da floresta e a realização de rituais que honram a natureza e os ancestrais. Religiões dos povos Xavante e Kayapó. No Brasil, esses povos indígenas têm crenças que incluem a veneração de espíritos da natureza e a realização de rituais que buscam manter o equilíbrio com o ambiente. Essas tradições espirituais são diversas e ricas, refletindo as particularidades culturais de cada grupo, mas todas compartilham um respeito profundo pela natureza e uma crença na interconexão entre seres humanos e o mundo espiritual. Percebem como uma mesma base de espiritualidade influenciaram todos os continentes do nosso planeta em diferentes épocas? A sabedoria dos antigos e das tradições espirituais nos ensina que a essência do divino se manifesta de modos variados, refletindo as experiências e culturas de cada povo. Assim, cada visão é um vislumbre da totalidade que nos une. Citação: Uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Agora vamos viajar para a Ásia. O animismo na Ásia. Na Ásia, o animismo é evidente em várias culturas, incluindo os povos indígenas da Sibéria, os Ainu do Japão e as comunidades indígenas da Tailândia. Muitas dessas culturas acreditam que os ancestrais ainda habitam o mundo natural, manifestando-se em formas de natureza, como árvores ou montanhas sagradas. O xamanismo siberiano, por exemplo, é uma prática animista que envolve rituais complexos para se comunicar com espíritos e ancestrais. Os xamãs siberianos utilizam tambores e danças para entrar em transe e acessar o mundo espiritual, buscando curar doenças ou receber orientações sobre a caça e a coleta. A interconexão de todos os seres. Uma das filosofias centrais do animismo é a interconexão de todos os seres. Essa visão de mundo sugere que humanos, animais, plantas e até objetos inanimados estão todos interligados em uma rede de vida. Essa compreensão leva a um profundo respeito pela natureza e a um reconhecimento de que cada ação tem consequências. Essa abordagem é especialmente relevante no contexto das crises ambientais atuais, onde o desequilíbrio ecológico resulta em catástrofes naturais e sociais. O ciclo da vida e da morte. No animismo, a vida e a morte não são vistas como opostos, mas como partes de um ciclo contínuo. Os espíritos dos ancestrais são frequentemente reverenciados e considerados presentes na vida cotidiana. A morte é vista como uma transição, onde o espírito continua a existir e a influenciar o mundo dos vivos. Essa crença fornece conforto às comunidades, permitindo que as pessoas sintam que seus entes queridos continuam a fazer parte de suas vidas. Para os animistas, a natureza não é meramente um recurso a ser explorado, mas um ser sagrado que merece respeito e proteção. Essa perspectiva é fundamental para muitas práticas de conservação ambiental que emergem de comunidades animistas. A ideia de que a Terra é viva e que cada elemento tem um espírito leva à promoção de práticas sustentáveis e à defesa dos direitos territoriais das comunidades indígenas. Na Ásia, aqui estão o resumo das principais religiões e tradições asiáticas que incorporam elementos animistas. Xamanismo é uma das religiões mais antigas que se tem registro na história, o que foi a primeira religião da nossa série. Praticado em várias culturas da Ásia, incluindo os povos indígenas da Sibéria, Mongólia e partes do Sudeste Asiático, o xamanismo envolve a comunicação com espíritos da natureza e ancestrais, utilizando rituais e cerimônias. Shintoísmo. A religião tradicional do Japão é baseada na veneração de kami, que são espíritos ou deidades associadas a elementos da natureza, como montanhas, rios e árvores. O shintoísmo enfatiza a harmonia com a natureza. Religiões indígenas da Ásia Central. Muitas comunidades nômades da Ásia Central, como os cazaques e os mongóis, praticam formas de religiosidade animista, acreditando em espíritos da natureza e em rituais relacionados com a terra e os ancestrais. Religiões indígenas do Sudeste Asiático, povos como os Dayak, em Bornéu, e os povos das montanhas do Vietnã, têm tradições animistas que envolvem a adoração de espíritos da natureza, ancestrais, e a realização de rituais para garantir boas colheitas e proteção. Taoísmo.
Embora seja uma religião complexa, o taoísmo, originário da China, tem elementos animistas, celebrando a harmonia com a natureza e reconhecendo a espiritualidade de todos os seres e fenômenos naturais. Budismo primitivo. Algumas tradições de budismo, especialmente nas suas formas mais antigas, incorporam práticas animistas em relação à natureza e à veneração de espíritos locais, embora o budismo em si não seja animista. Religiões. Ainu. O povo Ainu do Japão tem uma rica tradição de crenças animistas que inclui a adoração de espíritos da natureza e a prática de rituais para honrar os deuses da natureza. Religiões dos povos Maori, Nova Zelândia. Embora geograficamente fora da Ásia continental, os Maori têm uma rica tradição animista que reverencia a natureza e os ancestrais, com práticas espirituais que refletem essa conexão. Essas tradições refletem uma diversidade rica de crenças que enfatizam a interconexão entre humanos e o mundo natural, mostrando como o animismo continua a influenciar muitas práticas espirituais na Ásia. Aqui estão mais algumas tradições e religiões na Ásia que têm raízes no animismo. Religiões indígenas da Sibéria. Muitas etnias siberianas, como os Evenki e os Nenets, praticam formas de xamanismo animista, venerando espíritos da natureza e ancestrais e realizando rituais de caça e colheita. Religiões dos povos Hmong. Os Hmong, que habitam principalmente o sul da China, Vietnã, Laos e Tailândia, têm crenças animistas que incluem a veneração de espíritos da natureza e ancestrais, além de rituais de cura. Religiões dos povos da Índia. Muitas comunidades indígenas na Índia, como os Gond e os Santal, praticam religiosidades animistas que envolvem a adoração de deidades locais e espíritos da natureza. Religiões dos povos da Birmânia. Os povos indígenas da Birmânia, como os Kachin e os Shan, têm crenças animistas que incluem a veneração de espíritos da natureza e práticas xamânicas. Religiões do Tibete. O Bon, a religião indígena do Tibete, incorpora elementos animistas, incluindo a veneração de espíritos da natureza antes da introdução do budismo. Religiões dos povos mongóis. Os mongóis têm uma rica tradição animista que envolve a veneração de espíritos da natureza e a prática de rituais xamânicos, especialmente relacionados à terra e ao céu. Religiões dos povos Naga. Os Nagas, que habitam partes da Índia e da Birmânia, praticam religiosidades animistas que incluem a adoração de espíritos e ancestrais e rituais para garantir a prosperidade. Religiões dos povos da Península Arábica. Algumas comunidades beduínas mantêm práticas animistas que incluem a veneração de espíritos associados a locais específicos, como montanhas e fontes de água. Essas tradições demonstram a diversidade de crenças e práticas espirituais na Ásia que se ligam ao animismo, refletindo a importância da natureza e dos ancestrais nas vidas das comunidades. Aqui estão mais algumas tradições e religiões na Ásia que têm raízes no animismo. Religiões dos povos nômades da Ásia Central. Além dos cazaques e mongóis, outros grupos nômades, como os turcomenos e os kirguizes, também mantêm crenças animistas, venerando espíritos da natureza e praticando rituais relacionados com a terra e os elementos naturais. Religiões dos povos Kalash. Os Kalash, que habitam as montanhas do Paquistão, praticam uma forma de animismo que envolve a adoração de deidades da natureza e a realização de festivais e rituais que celebram a fertilidade e a colheita. Religiões dos povos Khasi e Jaintia. Na Índia, esses grupos têm crenças animistas que incluem a veneração de espíritos locais e da natureza, refletindo uma conexão profunda com as florestas e os rios. Religiões dos povos Batak. Na Indonésia, os Batak têm tradições animistas que incluem a adoração de espíritos ancestrais e a prática de rituais para garantir a proteção e a prosperidade. Religiões dos povos Toraja. Em Sulawesi, Indonésia, os Toraja praticam uma forma de animismo que envolve a veneração de espíritos ancestrais e rituais elaborados de funerais que refletem suas crenças sobre a vida após a morte. Religiões dos povos Manchu. Os Manchu, da China, mantêm tradições animistas que incluem a veneração de espíritos da natureza e a prática de rituais que honram ancestros e deidades locais. Religiões dos povos Samoa e Tongas.
Embora mais associadas ao polinesianismo, algumas práticas tradicionais incluem elementos animistas, como a veneração de espíritos que habitam a natureza. Religiões dos povos de Taiwan. Muitas comunidades indígenas de Taiwan possuem crenças animistas que veneram espíritos da natureza e ancestrais, refletindo uma profunda conexão com seu ambiente natural. Essas tradições ampliam ainda mais a compreensão da diversidade de práticas animistas na Ásia, mostrando como diferentes culturas se relacionam com o mundo espiritual e natural ao seu redor. Percebem como o todo se subdivide nos fractais de pensamento, filosofias e religiões ao redor do mundo, e cada consciência com sua cultura e visão de mundo local interpretam essa força anímica de uma forma mais particular e de certa forma limitada? Citação. Agora conhecemos em parte, da maneira que pode se interpretar, mas um dia o veremos como ele é. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora vamos viajar pela Europa. O animismo na Europa. As religiões da Europa têm uma história complexa e diversificada, e muitas delas têm raízes em crenças animistas. O animismo é uma forma primitiva de religião que atribui vida e espírito a objetos e fenômenos naturais. Antes da chegada das grandes tradições religiosas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, muitas culturas europeias praticavam formas de animismo e politeísmo, adorando uma variedade de deuses e espíritos associados à natureza. As principais religiões que se desenvolveram na Europa incluem: Cristianismo. Surge no século I com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. É a religião mais difundida na Europa hoje. Islamismo. Introduzido na Europa através da Península Ibérica e dos Balcãs, especialmente a partir do século VII. Judaísmo. Embora tenha origens no Oriente Médio, comunidades judaicas se estabeleceram na Europa desde a antiguidade. Religiões pré-cristãs. Antes da cristianização, diversas tradições animistas e politeístas existiam, como as mitologias celta, germânica e nórdica, que eram baseadas em deuses e espíritos da natureza. Neopaganismo contemporâneo. Movimentos modernos que buscam reviver ou reinterpretar as tradições religiosas antigas, como a Wicca. No entanto, o animismo influenciou muitas tradições religiosas e práticas espirituais ao longo da história, especialmente nas religiões indígenas e nas crenças pré-cristãs que existiam na Europa antes da difusão do monoteísmo. Aqui estão algumas religiões e tradições que podem ser mais diretamente relacionadas ao animismo. Religiões indígenas europeias. Muitas tribos e grupos étnicos praticavam formas de animismo antes da cristianização, adorando espíritos da natureza e deuses associados a elementos naturais. Mitologia nórdica. A religião dos povos escandinavos, que envolvia a adoração de deuses e espíritos da natureza, pode ser vista como uma forma de animismo. Crenças celtas. A tradição religiosa dos antigos celtas, que incluía rituais e adoração a deidades da natureza e espíritos, também tem raízes animistas. Religiões eslavas. As crenças dos povos eslavos, que incluíam a veneração de espíritos da natureza e deidades, refletem uma base animista. Religiões xamanísticas. Práticas xamanísticas em várias culturas europeias antigas envolviam a comunicação com espíritos da natureza, que está alinhado com a interconexão do animismo nas tradições espirituais. Essas tradições são exemplos de religiões e crenças que têm uma base mais próxima do animismo na Europa. Além das tradições já mencionadas, existem outras crenças e sistemas religiosos na Europa que têm raízes ou elementos animistas. Aqui estão mais algumas. Religiões finlandesas e bálticas. As tradições dos povos finlandeses, como o suomenusco, e das culturas bálticas, como os prussianos e letões, incluem a adoração de espíritos da natureza e de divindades associadas a elementos naturais. Crenças do Sami. Os Sami, indígenas da região ártica da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, têm uma rica tradição animista que inclui a reverência por espíritos da natureza e práticas xamanísticas. Cultos de fertilidade. Algumas práticas religiosas antigas na Europa, como cultos de fertilidade, adoravam divindades associadas à terra e à natureza, refletindo crenças animistas. Religiões dos celtas insulares. Além das tradições celtas continentais, as tradições das Ilhas Britânicas, incluindo a Irlanda e a Escócia,
Também tiveram elementos animistas, com a adoração a deidades locais e espíritos da natureza. Religiões etruscas. A antiga religião dos etruscos na Itália incluía a veneração de deidades associadas à natureza e à vida cotidiana, refletindo elementos animistas. Cultos de deuses locais e sagrados. Muitas culturas antigas na Europa tinham práticas de culto a deuses locais ou a espíritos de lugares sagrados, como fontes, árvores ou montanhas, que também podem ser vistas como animistas. Crenças populares e folclóricas. Em várias regiões da Europa, como a Europa Oriental e os Balcãs, as tradições folclóricas incluem a crença em espíritos da natureza, fadas e outras entidades que estão em harmonia ou conflito com os humanos, refletindo uma perspectiva animista. Religiões neopagãs contemporâneas. Alguns movimentos neopagãos modernos, como a Wicca, buscam reviver e reinterpretar práticas animistas e politeístas antigas, incorporando a veneração da natureza e o respeito pelos elementos. Essas tradições europeias mostram uma diversidade de crenças que, embora não sejam necessariamente animistas em sua totalidade, contêm elementos que refletem uma visão do mundo onde a natureza e os espíritos estão interligados. Meus pensamentos. Em meio ao vasto mar de filosofias e crenças, percebemos que cada caminho é uma expressão da mesma busca por significado e conexão. Essa unidade na diversidade nos lembra que somos parte de um todo maior. Citação. Na verdade, todos são um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Por último, vamos viajar pela Oceania. O animismo na Oceania. Muitas religiões da Oceania têm raízes no animismo, que é a crença de que objetos, lugares e criaturas possuem espíritos ou essências espirituais, é uma característica comum entre as tradições religiosas indígenas da região. A Oceania é vasta e diversa, com uma grande variedade de culturas e sistemas de crenças. Aqui estão algumas das principais religiões e tradições que têm origem ou influências animistas. Religiões indígenas da Austrália. As culturas aborígenes australianas possuem uma rica mitologia e crenças espirituais que giram em torno do conceito de tempo do sonho, Dream Time, uma época em que ancestrais espirituais criaram a Terra, os seres vivos e as leis que os regem. Os aborígenes acreditam que muitos elementos da natureza estão habitados por espíritos ancestrais. Algumas crenças aborígenes incluem várias tradições específicas, como as dos povos Yolngu, Ahernte e Noongar, que têm suas próprias narrativas e práticas espirituais. Religiões Maori da Nova Zelândia. Os maoris têm uma rica tradição espiritual que inclui a crença em deuses, atua, e espíritos que habitam a natureza. A relação com a terra, os ancestrais e os elementos naturais é fundamental em sua cosmologia. Algumas religiões Maori da Nova Zelândia. Maori Religion inclui sistemas de crença como o culto a deuses, atua, e a prática do tapu, sagrado. Religiões polinésias. As culturas polinésias, incluindo as das Ilhas Havaianas, Samoanas, Tonganes e outras, têm sistemas de crença que incluem deuses e espíritos da natureza. O conceito de mana, uma força espiritual, é central, reconhecendo a sacralidade de certos lugares e objetos. Algumas religiões polinésias, Huna, Havaí, uma filosofia espiritual havaiana que incorpora elementos do animismo. Vá. Em Samoa e Tonga, as tradições de navegação e as práticas espirituais associadas. Religiões micronésias. Em Micronésia, as tradições religiosas muitas vezes incluem a veneração de espíritos de ancestrais e de elementos naturais, com rituais que refletem a conexão com a terra e o mar. Algumas religiões micronésias. Crenças Chamorro, Ilhas Marianas, envolvem a adoração de deuses e espíritos ancestrais. Religião do povo Pohnpeian, Ilhas Pohnpei, inclui a veneração de espíritos da natureza e ancestrais. Religiões da Melanésia. Em regiões como Papua Nova Guiné e as Ilhas Salomão, muitos grupos praticam crenças animistas que envolvem a veneração de espíritos da natureza, ancestrais e a prática de rituais comunitários. Algumas religiões da Melanésia. Crenças dos povos de Papua Nova Guiné. Incluem várias tradições tribais, como os Kuman e Buka, que praticam rituais animistas e veneram espíritos da natureza. Religião do povo Solomon.
As tradições incluem a veneração de espíritos locais e ancestrais. Culturas das Ilhas Marquesas. As tradições religiosas nas Ilhas Marquesas incluem a adoração de deuses da natureza e a crença em espíritos que habitam lugares sagrados. Algumas das religiões marquesanas envolvem a adoração de deuses da natureza, como Oro e Tani. Religiões da Papua Ocidental. As culturas indígenas da Papua Ocidental têm suas próprias crenças animistas, que incluem a veneração de espíritos da natureza e práticas rituais em conexão com a terra. Algumas religiões da Papua Ocidental, crenças dos povos papuanos, incluem várias tradições locais que variam entre os grupos étnicos, como os Asmat e Dani, que praticam rituais animistas. Essas tradições religiosas refletem a diversidade cultural e espiritual da Oceania, onde o animismo desempenha um papel central na relação das comunidades com a natureza, os ancestrais e o mundo espiritual. Viajamos por todos os continentes do nosso planeta e vimos que a base do animismo se propagou, às vezes intuitivamente, através da consciência coletiva, porém com uma visão fracionada ou limitada a cada cultura, a cada forma social constituída em cada país ou região. Mas a base geral é a mesma, o animismo. Assim como em outros aspectos da vida nos exemplos se seguem, como na política, na culinária, nos idiomas, sempre existe uma base e dela se ramifica vários grupos de pensamentos tornando-se quase que invenções próprias. Como diria a frase "nada se cria, tudo se copia e se transforma", que é frequentemente atribuída ao artista plástico e arquiteto brasileiro Félix Vallotton, mas que também é uma ideia que permeia o pensamento de diversos autores e artistas ao longo da história. Em particular, o conceito de que as criações artísticas são influenciadas por obras anteriores tem sido discutido por muitos pensadores, incluindo o filósofo francês Paul Valéry. A frase reflete a noção de que a inovação muitas vezes se baseia em referências e inspirações do passado. Meus pensamentos finais. Observamos que a busca por compreensão é uma jornada coletiva, onde cada um traz suas próprias lentes. Essa pluralidade é um convite a reconhecer que ninguém detém a verdade absoluta, mas todos participamos de um grande mosaico espiritual. Citação: como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Enfim, o animismo, com sua rica tapeçaria de crenças e práticas, oferece uma perspectiva única sobre a espiritualidade e a relação dos seres humanos com o mundo natural. Minha busca pela origem das religiões visa esclarecer minha própria consciência de que, assim como em todos os aspectos da vida, existe um ponto de partida para tudo. Esse ponto inicial serve como base para o desenvolvimento e a interpretação singular de cada consciência, coletividade e cultura. Cada povo, em diferentes partes do mundo, encontraram no animismo, assim como em outras tradições que estudaremos, uma fundação para sua compreensão espiritual. O zoroastrismo, por exemplo, também é uma base de conhecimento inicial. No entanto, cada um interpreta e adapta essas crenças de acordo com seu próprio ponto de vista, o que, ao meu ver, não é nem certo nem errado. É apenas uma expressão limitada da maneira como cada pessoa vivencia o mundo externo e suas sensações sem atentar para o todo de verdade. À medida que avançamos na série sobre as religiões do mundo, continuaremos a explorar como diferentes culturas buscam entender a espiritualidade, a consciência e o divino. Fique atento ao próximo episódio, onde exploraremos o hinduísmo, uma das mais antigas e complexas tradições religiosas do mundo. Não se esqueça de conferir os links na descrição e no card acima. Vamos juntos desvendar os mistérios da espiritualidade humana. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos que também se interessam por espiritualidade. Por serem muitas as religiões que têm base no animismo, deixe nos comentários qual delas, que citei acima, você gostaria que eu fizesse um estudo mais minucioso e lançasse na plataforma, ainda indicando o seu nome como solicitante no vídeo. Sua participação é essencial para o nosso crescimento. Então não hesite em nos contar o que achou ou compartilhar suas experiências. Gratidão. E, finalmente, ao olharmos para as diferentes tradições, notamos que, apesar das variações, há uma essência comum que nos une na busca pela verdade
e pela luz. Esta consciência coletiva nos convida a um entendimento mais profundo e abrangente. Citação: "E se um membro padece, todos os membros padecem com ele." 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26.